fruto do pecado. Qual é o fruto do pecado? A vergonha, a culpa e o medo. O pecado traz vergonha. Por que o pecado traz vergonha e culpa? Pecado traz vergonha e culpa? Por que o pecado traz vergonha e culpa? Porque nos sentimos culpados e com vergonha. É normal a gente sentir vergonha e culpa? Então, respondendo a pergunta, sim, é normal quando toda pessoa peca, ela sente vergonha, ela sente culpa, ela sente medo. Nós temos esse exemplo na Bíblia, quando Adão, e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, se esconderam de Deus. Eles caçaram jeito de cobrir a sua nudez, eles tiveram o quê? Medo de Deus, eles se sentiram culpados, por isso eles se esconderam. Eles sabiam que eles estavam errados, eles sabiam que eles tinham errado, eles sabiam que eles tinham pecado. Então, eles preferiram o quê? Se esconder de Deus. Eles preferiram o quê? Se sentir culpado. E quando Deus chegou para falar com eles, eles esconderam, caçaram jeito, se sentiram envergonhados, Se sentiram culpados, caçaram o quê? Jeito de se esconder de Deus. Tentaram, na verdade, esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Mesmo Deus sabendo de tudo que tinha acontecido, ele não deixou de fazer a pergunta: Adão, aonde você está? Onde você se esconde? Mas o pecado fez com que ele sentisse vergonha, culpa, medo de Deus, de quem poderia ajudar. Eles preferiram correr da presença de Deus, se esconder, do que reconhecer o seu erro, do que reconhecer o seu pecado. E aí está o problema de muitas pessoas quando pecam. Elas preferem se afastar da presença de Deus, elas preferem correr da presença de Deus do que se aproximar de Deus e reconhecer os seus erros, reconhecer que está errado, que precisa de um conserto. Mas não, ele prefere fazer tudo diferente, tudo ao contrário. Se sentir envergonhado e culpado é muito sério, porque isso pode impedir você de lidar com a situação. Pois a vergonha faz com que a pessoa queira se afastar de Deus, queira se esconder de Deus. E acompanhado da vergonha vem a culpa, de ter entrado nessa situação. E o perigo dessa atitude, sabe qual é? É que a pessoa coloca como uma desculpa, a vergonha, a culpa, as críticas que ele recebe, ele coloca aquilo como uma desculpa. E aí ele não consegue ter uma responsabilidade de arcar com as consequências. Aí ele começa a colocar desculpa e começa a se afastar, começa a se esconder. E isso não é bom para uma pessoa, Tentar se esconder, se excluir, sair da presença de Deus por causa de um pecado, por causa que ele errou. Todos nós somos sujeitos a errar. Não é porque você errou que você vai se afastar da presença de Deus, que você vai se esconder de Deus. Pelo contrário, você tem que se aproximar de Deus, se arrepender, falar para Deus, contar para Deus, que você se arrepende, que você quer receber o perdão, ao invés de você se afastar, porque você afastar não vai resolver a sua situação. E muitas pessoas, quando ela é vítima do pecado, ela tenta se afastar e colocar culpas. Acha que não tem direito ao perdão, acha que a situação não vai mudar, e quando na verdade muda sim. A partir do momento que você se arrepende de um ato que você fez, de algo que você cometeu, você sim recebe o perdão e Deus muda a sua situação. Por mais que você sofra algumas consequências, mas muda. A partir do momento que você se arrepende e muda de vida. E você sabe que um sentimento de culpa, vergonha, pode trazer um círculo vicioso, Você sabe disso, Círculo esses que traz grandes problemas para a nossa vida e também nos faz chegar à pergunta: onde você está? Por que se esconde? Por que tenta se afastar de Deus? Por que não se aproxima de Deus? Porque você prefere sair da presença de Deus do que se aproximar da presença de Deus? Porque prefere ficar no pecado ao invés de reconhecer que está errado e tentar mudar de vida? Porque não tenta mudar essa situação? Porque você tenta complicar essa situação? Não tenha vergonha de falar com Deus, não tenha vergonha de chegar para Deus e contar os seus erros, falar o que você fez. Ele já sabe de tudo, mas não custa nada você se arrepender dos seus atos, dos seus erros
e sabe recomeçar, mudar essa situação. Não tenha vergonha de falar com Deus. Deus, ele está pronto, de braço aberto para nos perdoar. Por que você sente vergonha daquele que pode te ajudar, daquele que pode te perdoar, que pode mudar essa situação, que pode lhe ajudar a recomeçar? Por que você sente vergonha de quem pode lhe estender a mão, de quem pode tirar você desse mau caminho? Por que você sente vergonha? Por que você fica se sentindo culpado se Deus morreu numa cruz para nos perdoar, para tirar todos os nossos pecados, para poder levar todas as nossas culpas? Por que você fica guardando isso com você? Por que você fica se culpando? Se Deus veio para nos perdoar, tirar todos os nossos pecados, levar toda a culpa, por que você prefere se afastar da presença de Deus e ficar com essa culpa pro resto da vida, ao invés de se aproximar de Deus, se perdoar, se libertar e começar uma nova história, uma nova vida? Por quê? Faça diferente, não permita viver vergonhado, cheio de culpa, com medo. Faça diferente. Muda de vida, muda de atitude, muda a sua ação, a sua forma de ser, mude. Sabe, não se permita viver dessa forma, escravizado pela vergonha, pela culpa, pelo medo. Pare com isso. Vamos mudar de vida. Peça ajuda, faça alguma coisa, sabe? Mas não fique nessa situação, não permita ficar nessa situação. Não importa se alguém vai ficar olhando para você com a cara fechada, lhe julgando. O que importa é você estar bem com Deus. O que importa é você mudar suas atitudes. O que importa é você mudar suas atitudes e não o que as outras pessoas vão pensar de você. Todo mundo é sujeito a errar. Muitas das vezes as pessoas olham pra gente, julgando a gente, né, como se ela não tivesse pecado, né? Temos outro exemplo na Bíblia: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E muitas das vezes as pessoas esquecem que ele também peca todo dia e quer julgar o próximo, sendo que julgar ficou pra Deus. E muitas das vezes as pessoas olham pra gente e começa a julgar a gente pela roupa, por algo que você fez, ou até mesmo porque você cuidou da sua beleza, fez ali uma coisinha a mais, deu um cumprimentinho a mais, a pessoa já fica te julgando, como se ela também não pecasse, como se ela também não errasse, né? Eu sei disso. Muitas das vezes as pessoas esquecem de olhar pra si e fica olhando o próximo, procurando defeito no próximo, e esquece de olhar pra si. Esquece que ele também é humano, cheio de defeitos, cheio de pecado. Você não foi o primeiro a pecar, você não foi o primeiro a errar, todo mundo erra, mas o mais importante é você reconhecer que você errou, que você pecou e que você precisa de quê? De um conserto, você precisa de um perdão, você precisa de alguém para te ajudar, para mudar a situação. O mais importante é isso. Agora, tem pessoas que preferem viver com vergonha, com culpa, com medo, sendo que ela tem alguém que pode lhe perdoar, que pode mudar a sua história, mudar a sua situação. Não se permita viver dessa forma. Permita-se viver algo novo que Deus tem pra você, né? Quando você errar, levante a cabeça, fala assim: Deus, me perdoe, eu quero recomeçar, eu quero viver uma nova vida, uma nova história. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai lhe perdoar, você vai conseguir viver uma nova história que Deus tem para a sua vida. Então é isso, meus amores! Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo pra geral. Um beijo e até o próximo vídeo!